Bia do blog Leituras e Comidinhas. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Hamlet, de William Shakespeare. Esse aqui é um e-book que eu achei na internet. É a peça original, só que está em português de Portugal. Eu vou deixar o link aqui no box de informações para vocês, para quem tiver interesse. Eu já conhecia por cima a história de Hamlet, né? Já tinha visto algumas versões infantis há muito tempo, eu não me lembrava completamente da história. E ler a peça original em português de Portugal assim foi muito difícil, foi bem tenso para entender no começo assim. A peça é dividida em 5 atos e o primeiro ato deu muito trabalho, assim, eu não estava acostumada a ler com o idioma, né, apesar de ser bem parecido, tem algumas diferenças. E ler peça de teatro é muito diferente do que ler um livro, assim. É uma narrativa completamente diferente. E ao mesmo tempo é muito legal, porque você começa a imaginar a cena na sua cabeça. E valeu muito a pena essa experiência. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Bom, acho que todo mundo sabe que a Hamlet é uma peça escrita por William Shakespeare e tem aquela famosa frase: ser ou não ser, eles aqui estão. Essa frase aqui na peça é muito mais profunda do que eu imaginava. A peça conta a história do príncipe da Dinamarca, que precisa vingar a morte de seu pai. Tudo começa quando os guardas avistam um fantasma andando pelas torres do castelo. E eles acham que aquele fantasma é muito parecido com o falecido rei. Só que ao invés de contar para o rei e para a rainha, eles vão contar para o príncipe, que se chama Hamlet. Então eles chegam no príncipe e falam: olha, eu acho que a gente está vendo o fantasma do seu pai. E eu acho que ele quer falar com você, porque a gente tentou contato e não deu em nada. Então o príncipe vai lá, fica de guarda, e o rei fala para ele: o seu tio me envenenou e tomou o meu lugar como rei. Você precisa vingar a minha morte. E o Hamlet fica com isso na cabeça. Só que Hamlet, ele é um bom menino e ele está muito pressionado por todas as responsabilidades reais que vieram com a morte do pai. E começa a criar uma crise existencial muito grande na vida dele, porque ao mesmo tempo que ele tem que ser príncipe, ele tem que matar o tio dele a sangue frio, e ele não está preparado para isso. Então ele se finge de louco. Primeiramente ele se finge de louco, e todo mundo acha que ele está surtando, que ele ficou pinel assim por causa do amor de uma menina. A menina também começa a ficar meio louca por causa dele. Só que na verdade ele estava ganhando tempo para matar o tio e a mãe, né? Porque a mãe foi cúmplice desse assassinato na cabeça dele a primeiro momento. E Hamlet, ele fica a peça toda se questionando porque o ser humano é assim. Porque não adianta nada você ser rei e ficar com todas essas luxúrias, tentando cada vez mais poder, mais riqueza, enfim, se no final você vai ser comido pelas minhocas junto com o plebeu. Então tem essa crise assim, e é muito crítico à sociedade da época, porque Shakespeare ele criticava muito a nobreza da época, a realeza principalmente. Só que não é só essa crítica que ele faz nessa peça. Além da crítica, ele questiona o ser humano em si. É a essência do ser humano que é hipócrita, né? Porque ao mesmo tempo que tem que ser bom, tem que ser perfeito, tem que ser moralmente certo, você faz muita coisa errada para benefício próprio. E essa frase, ser ou não ser eis a questão, não aparece assim na peça. Aparece num texto muito mais longo, mais profundo. Ele tá no cemitério falando com o coveiro e acha a caveira do bobo da corte. E ele vê que o bobo era muito mais do que o bobo e o rei era bem menos do que o rei. Ele destrincha muito bem essa ligação que o ser humano tem com o poder e com o dinheiro.
E o final da história, gente, eu não lembrava como é que era. Eu fiquei chocada com o final, porque eu não estava esperando por isso. E é uma história muito profunda, eu acho que eu vou ter que ler de novo para entender todos os detalhes, porque foca muito em Hamlet, no tio que virou rei, né, que assassinou e que depois ficou se sentindo culpado, na rainha também que ficou carregando a culpa dentro dela, na Ofélia, que era a menina apaixonada pelo Hamlet. E eu vou ter que ler porque as mulheres têm um papel muito fundamental nessa história, mas eu não consegui prestar muita atenção nelas. Eu fiquei focada muito em entender o que estava se passando dentro do príncipe. Então acho que eu vou ter que ler essa história de novo. Mas vale muito a pena conhecer a peça. Eu acho que Shakespeare é um clássico, né? Tudo que for dele vale a pena ler e conhecer. Porque você acaba entendendo a sociedade não só da época, mas de todas as gerações e tempos e décadas, enfim. Porque apesar de ser antigo, ele é muito atual. E eu não vou contar o final para vocês já devem ter uma noção de como se passa a história, mas vale muito a pena ler. Eu super recomendo. Para mim esse livro tem sabor de vinho. Quem já sabe o final sabe por quê. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para vocês. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau!